Nesse vídeo, você vai ver 8 relatos de trabalhadores noturnos que vivenciaram experiências sobrenaturais. Prepare-se para se surpreender com histórias reais que desafiaram a lógica e a razão. Eu sou a Valéria e sejam bem-vindos ao meu canal Dossiê Obscuro. Aqui eu compartilho histórias de mistérios, crimes e sobrenatural. Também gosto de compartilhar recomendações de séries e filmes para você assistir e se divertir. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Esses relatos foram retirados dos usuários do Reddit. E como o Reddit não é muito popular aqui no Brasil, eu achei apenas 2 relatos em português que são condizentes com o conteúdo que eu queria trazer aqui. Os outros relatos estão em inglês, mas não se preocupe porque eu traduzi. Eu deixei meu computador aqui do lado para que eu possa ler os relatos. Então, bora pro vídeo. Os 2 primeiros relatos respondem à pergunta: vigias noturnos. Qual foi a coisa assustadora que vocês já viram que, se falar, ninguém acredita, do fórum Relatos do Reddit? O primeiro relato é do Invisible Watcher EXO. Essa é uma história do meu avô, que não era vigia noturno, mas delegado de uma pequena cidade do Nordeste. Ele dizia que em uma noite bem chuvosa e fria, ele estava em plantão junto com minha avó, que auxiliava na secretaria da delegacia. A noite estava tranquila, até que em uma hora entra uma mulher histérica e desesperada, implorando por ajuda, dizendo que havia tido um acidente descendo a escada. Meu avô correu para ajudar junto de alguns policiais e minha avó. Chegando lá, encontrou um carro capotado e bastante destruído. Dentro dele havia um bebê vivo e chorando. Procurando por outros passageiros, encontrou poucos metros dali a mãe da criança morta. Era a mesma mulher que desapareceu na delegacia desesperada chamando por que apareceu na delegacia desesperada chamando por ajuda. Jesus da misericórdia. Ai, que horror. Pensa, eu acho que essa mulher estava tão desesperada para que alguém encontrasse aquela criança lá, que até o espírito dela foi para a delegacia. Que já imaginou? Se ninguém encontra aquela criança, a criança morre também. Eu sempre ria dessas histórias quando minha avó contava. Lembro que ela apontava para os próprios olhos e dizia: mas eu vi aquilo com esses olhos aqui, os mesmos que vejo vocês. E durante meu período no exército e coisas bizarras que acontecem nas guardas noturnas, estou acreditando nela agora. Gente, eu nunca fui pro exército, né? Não tive que me inscrever nem nada. Mas se alguém se inscreveu e já viu alguma coisa bizarra, deixa aqui nos comentários, porque eu não imaginava que essas coisas assim aconteciam com o pessoal do exército, não. O segundo relato é do Light Seeker BR. Tem um grande amigo que é escrivão de delegacia numa pequena cidade do interior. As coisas só acontecem na pequena cidade do interior? Tudo é nas pequenas cidades, gente. De acordo, de noite, quando caía o plantão dele, ele ficava sozinho na delegacia. Cidade pequena, sem índice de violência significativo. Depois das 22 horas, ele fechava só a grade e deixava a porta em si aberta. Uma noite ele tinha ido nos fundos, banheiro, água, sei lá, e ouviu uma batida na grade como se estivesse alguém chamando. Ele veio vindo pelo corredor e viu de lá uma senhorinha com os braços para dentro da grade, segurando uma caneca, sem dizer nada, só batendo. Mas ela não parecia amedrontada ou em perigo. Ele descreve ela direitinho, com detalhes: roupa cinza, caneca branca, pelo barulho que fazia na grade quando batia, parecia daquelas de lata, metal esmaltadas. Acho que ela achou que ela ia pedir água ou comida e foi se aproximando para falar com ela. Ele disse que quando já estava bem pertinho da porta... literalmente piscou e quando abriu o olho, ela não estava mais lá. Ele abriu a grade, saiu, olhou em volta e não viu ninguém. No outro dia foi perguntar pela cidade e disseram que essa velhinha era moradora da cidade, em condição de rua, e tinha falecido há uns anos. A cidade fez até cotinha para pagar o enterro dela. Várias pessoas da cidade já tinham visto essa aparição dela pedindo pelas casas. Não surpreendeu ninguém. Gente, que cidade é essa? Se alguém souber, avisa. Quero saber, sou curiosa. O terceiro relato é desse usuário que eu vou deixar aí, porque eu não sei pronunciar esse nome não. Ele diz assim: eu estava trabalhando em uma escola secundária como vigia do turno da noite. Eu limpava uma longa ala em forma de U, cheias de salas de aula todas as noites da semana.
em forma de U, devia ser sala dentro e fora. Eu já tinha trancado um conjunto de portas para a ala e estava prestes a trancar as portas do outro lado do U. Eu dei a volta completa ao redor da ala e estive limpando lá a noite toda sozinha. Cheguei ao final do corredor, onde estavam as portas para o resto da escola. Quando desliguei as luzes, a silhueta escura do que parecia ser uma criança correu do outro lado do final do corredor, da esquerda para a direita. Havia portas lá embaixo, mas eu tinha trancado todas e ninguém estava por perto. Eu estava tão assustado que tranquei as portas conectando a ala ao resto da escola e corri para o meu carro. Eu sempre senti que estava vendo coisas pelo canto do olho, trabalhando lá à noite, mas essa foi a coisa mais visível, com certeza, que vi naquele lugar. Ele viu uma criança correndo? Caraca! Quando desliguei as luzes, a silhueta escura do que parecia ser uma criança correu do outro lado do final do corredor. Gente, essas coisas com criança, Deus me livre. Relato número 4. Também é do usuário, que eu vou deixar aí, né? Costumava limpar uma igreja sozinho, tarde da noite. Havia um piano no andar de cima que eu pensei que estava quebrado. E foi por isso que estava lá em cima, no sótão. Uma noite comecei a ouvir música do piano do sótão. Imediatamente presumi que alguém estava lá em cima brincando. Então subi e não havia ninguém. Quando me virei para ir embora, depois de perceber que não havia ninguém lá, ouvi um estrondo alto atrás de uma porta de metal, que presumo que fosse um armário do sótão. Primeiro que eu nem ia lá em cima, né? Porque se tem um piano quebrado lá em cima, eu sei que não tem ninguém na igreja. Igreja ainda. Tá, igreja é pra ser um lugar de Deus, de bênção. Mas, gente, eu não ia. Isso é abusar da minha coragem. Eu não ia. Não sei vocês. Nunca mais trabalhei no turno da noite. Perguntei a outra pessoa que trabalhou lá de noite, ela confirmou que coisas estranhas aconteciam e eram normais. Normais? Essa pessoa que trabalhou lá não era normal. Gente, será que essa pessoa escutava essas coisas e ficava tranquila? Ah, é normal. Normal. Quinto relato é desse usuário aí. Isso aconteceu quando eu trabalhava em um hotel logo depois do ensino médio. Eu passei a noite na lavanderia, mas às vezes ajudava a recepção a enviar faturas para os quartos. Eu estava no terceiro andar às 2 da manhã. Eu acho, quando eu me abaixei para passar a fatura sob a porta, uma caneta passou pelo meu rosto e bateu na porta. A caneta passou pelo rosto dele, como se alguém tivesse jogado assim, a caneta passou assim. Eu não tinha canetas comigo e verifiquei o corredor, mas estava em silêncio. Você conhece as portas de hotel? Elas são pesadas e você pode ouvir as pessoas abrindo e fechando-as. Tenho 100% de certeza de que não ouvi nada. Quando desci, perguntei ao meu colega de trabalho se eles viram alguma coisa, mas eles disseram que não. Eles disseram que não estavam prestando atenção na tela das câmeras de segurança. Realmente isso me assustou. Essa foi a única coisa que aconteceu nos 8 meses em que estive lá. Realmente, né? Uma caneta passar pelo seu rosto e não ter ninguém no corredor e você não vê ninguém no corredor e a caneta realmente está lá e você não ter canetas consigo, é um fato meio que, né, ilógico de você estar compreendendo sem pensar em algo diferente. Em algo sobrenatural, alguma coisa aconteceu. Ai, velho, sei lá. Relato número 6. Eu costumava trabalhar em uma pista de boliche, tinha terminado de fechar e tinha acabado de desligar todas as luzes e estava prestes a sair. De repente, uma das pistas liga. A única maneira de ligar é um interruptor na parte de trás. Então, liguei as luzes da pista e comecei a voltar para desligá-la. Eu estava prestes a ir atrás das pistas, além da cortina, quando ela ligou novamente. Caraca, então a luz ligou, ele já tinha tudo desligado, aí ela ligou, e aí ele tinha ligado as outras luzes lá, e ele ia pra lá pra poder desligar a última luz lá da pista. E ela desligou. Gente, será que não era alguém brincando com ele? Será que não tinha mais alguém lá? Não tínhamos câmeras lá, mas eu realmente gostaria que tivéssemos, porque meu chefe não acreditou em mim. Bom, talvez seja porque, meu filho, se ele tivesse que admitir que tinha um fantasma, alguma coisa na pista de boliche dele, ele ia à falência, né? Ou também seria medroso.
Relato número 7. Esse é 2 relatos em um. 2 coisas aconteceram quando eu era um padeiro noturno em um centro da cidade. Primeira, o estacionamento durante a noite é gratuito nesta área do centro da cidade, mas pode estar lotado. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Essa noite eu estacionei a 1 quarteirão de distância e, enquanto caminhava para o meu trabalho, esse jovem estava andando, um jovem estava andando de bicicleta ao meu redor e de meu carro. Ele me seguiu perto do meu trabalho. Eu consegui entrar rapidamente no prédio. Naquela manhã, quando meu chefe chegou às 4 da manhã, ele me contou sobre sua estranha experiência com este garoto em uma bicicleta andando ao redor dele e de seu carro. Pode ser um fantasma, né, que veio atormentar ali todo mundo que passava, ou, muito provavelmente, realmente um garoto que só infernizava a vida dos outros. Aquele cara fez isso por alguns dias até o fim de semana, ficando mais perto a cada vez. A última vez ele tentou bater no meu chefe com sua bicicleta, mas meu chefe conseguiu pular entre 2 veículos e ir embora com segurança. Nunca mais vimos aquele cara. Era só um cara que queria infernizar a vida dos outros mesmo. Relato número 2 desse usuário aí. No verão, eu me sentava do lado de fora de uma rua lateral bem iluminada e movimentada, e neste lado, na extremidade oposta, havia um prédio federal sem nada entre nós, além de um prédio sólido. Então, nesta noite, estou relaxando e olho para o prédio federal e vejo uma pessoa completamente na sombra caminhando na minha direção. Mesmo andando sob a luz da rua, eu não conseguia ver as características dessa pessoa. Eu entrei rapidamente e esperei de uma posição um tanto escondida, para ver quem passava. Ninguém passou nos próximos 10 minutos. Eu nunca senti tanta malevolência de uma pessoa que estava apenas andando. Ainda me incomoda 15 anos depois. Me incomodaria também, ainda mais pelo fato de que eu poderia pensar que seria algum maníaco, alguém que queria fazer mal comigo, me raptar, me assassinar, ou pior, eu virar uma história de um serial killer. 8º relato. Costumava ser diretor executivo de um museu de ciências da família. Museu de ciências da família? Eu nunca vi isso. Uma vez hospedamos uma exposição do tipo cadáver humano, semelhante a Body Worlds. 3 vezes durante a exposição, no meio da noite, a empresa de alarme me liga para dizer que os sensores de movimento estão disparando naquele salão de exposições. Mas nenhum sensor de janela externa ou porta está acionado. 3 vezes eu tive que sair da cama, dirigir até o museu e andar pelo chão da exposição entre os cadáveres e espécimes colocados com uma lanterna para confirmar que estava tudo bem. Nunca encontrei nada de errado. Pode ser que no momento em que esse homem estava lá, né, os cadáveres não quiseram se manifestar. Ai, Jesus. Cadáver, gente, exposto no museu. É história para contar. Bom, gente, e esse foi o último relato que eu trouxe para vocês. Infelizmente, o Reddit ele não é muito utilizado aqui no Brasil, mas eu gostaria de saber mais relatos sobrenaturais, coisas estranhas que aconteceram com vocês. Então deixa aqui nos comentários, porque eu juro, eu vou ler. Eu sou curiosa pra caramba. E se você também é tão curioso quanto eu, já curte e compartilha esse vídeo aí, viu? Um beijo e até mais!